Então, um dos assuntos que foi bastante comentado nas perguntas, um dos assuntos que também as pessoas fizeram perguntas via WhatsApp, foi a questão do planejamento para mudar para um outro país. E assim, eu gostaria de destacar nesse vídeo, eu vou fazer um destaque a 3 pontos bastante pertinentes para que esta mudança ela aconteça da melhor forma possível. Então, quais são esses 3 pontos que eu gostaria de juntos aqui a gente conversar, bater esse papo e depois deixar aberto para que vocês possam fazer perguntas. Então, eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo até o final e depois pudessem deixar suas perguntas e também visitasse o meu blog, onde eu ainda não estou abordando este ponto, este especificamente, mas tem alguns pontos que eu falo de viagem e também eu tenho um contato direto lá no blog que vocês podem também me mandar perguntas através do meu e-mail lá do blog, que é o blog www.curtindoaviagem.net. Então, para quem não sabe ainda, eu tenho este blog de viagens que eu falo das viagens que eu venho realizando, dou um panorama geral do lugar que eu visito e para quem quiser saber de maiores detalhes, aí pode entrar em contato comigo através do meu e-mail que vai estar lá no canal. Então, assim, falando desses 3 pontos sobre o planejamento para essa viagem, para essa mudança do país, eu gostaria de destacar esses 3 pontos. Primeiro, super importante que você possa pesquisar sobre o país. Então, assim, é de fundamental importância que você pesquise para o país que você vai, logicamente, qual o idioma que fala, qual a moeda do país, quais as condições sociopolíticas, qual a região que você vai. Por exemplo, se você é uma pessoa que odeia frio, gente, não vá para um lugar onde as temperaturas são extremamente frias, porque o inverno, por exemplo, na Europa, ele é muito acentuado. Então, assim, você tem 6 meses praticamente de frio. Você não tem 6 meses mais ou menos dias frios e dias quentes. Você tem 6 meses de dias muito frios e chegando a temperaturas às vezes até abaixo de zero, dependendo do local, dependendo de onde você esteja. Então é bastante importante que você pesquise sobre o clima do país, sobre as condições, sobre a melhor região para se morar, sobre empregos do país, como que está a situação do país. É importante que você faça um planejamento listando todas as suas necessidades, né? Quais são as suas necessidades? Se você tem filhos, você precisa ficar atento a esse detalhe de escola, onde que seu filho vai estudar, porque para a gente adulto é até mais fácil uma adaptação a um novo local. Né? Eu falo, eu por mim, eu particularmente sou bastante adaptável, então eu consigo facilmente me integrar, me adaptar a um novo local. Tem pessoas que não. Então também observe, por exemplo, se você é uma pessoa que você mora numa grande cidade, num grande centro urbano, toma cuidado para você não ir para uma cidade muito pequena, onde você não vai ter uma vida tão ou um pouco parecida, agitada, como você gostaria ou como você tem. Claro que às vezes você gostaria de romper isso, mudar, né, totalmente. Você está acostumado numa cidade muito grande, muito movimentada, mas você quer uma cidade um pouco mais calma, mais tranquila. E do contrário também é verdade. Às vezes você mora numa cidade muito pacata, muito tranquila e você quer uma vida mais agitada. Então tudo isso é importante você pesquisar os meios de buscas pela internet, como que eu chego nesses pontos, nessas buscas. A internet vai oferecer aí uma vasta gama de informação. Então, assim, digitou lá, quero ir para o país X, cidade Y, você vai ter lá todas as informações à disposição. Felizmente, tem muitas pessoas que produzem bons, excelentes conteúdos
né? Então a gente aqui na Itália, por exemplo, eu tenho contato com várias pessoas que produzem assim conteúdos dos excelentes que vai auxiliar sempre nessas buscas. Então, o segundo ponto, né, esse primeiro ponto, então, é a busca, realmente conhecer o país, conhecer para onde você está indo. O segundo ponto é o idioma. Eu falei isso daí em alguns stories, volto a repetir. Gente, é essencial que você fale o idioma do país. Ah, André, mas eu não pretendo ter um trabalho que eu vou usar muito o idioma. Ah, ou então eu não pretendo sair muito de casa. Eu vou continuar trabalhando via Brasil, eu vou continuar trabalhando em empresa no Brasil, eu vou continuar trabalhando com brasileiros, então eu não tenho necessidade. Gente, é super importante que fale o idioma para resolver qualquer questão. Se você, por exemplo, tiver um problema na sua internet e precisar ligar na empresa, você vai ter que falar o idioma, eles não vão falar português, eles vão falar, no meu caso aqui, eles vão falar italiano. Então é importante que você fale o idioma minimamente bem. Então é importante que você estude um pouco antes o idioma do país que você está indo. Né? Então é super importante o estudo do idioma. Eu estava estudando antes de vir para cá e logo que eu cheguei aqui eu comecei a estudar, fazer uns cursos online, continuo estudando e logicamente você acaba estudando 24 horas, você está em imersão, né? 24 horas você estuda porque tudo que você precisa resolver, você vai resolver em italiano. Esse é um ponto muito importante que eu gostaria de deixar aqui bastante frisado. Não vá para um país sem conhecer o mínimo do idioma, né? Até para você não ter de ficar na mão de outras pessoas para resolver as coisas para você. Um outro terceiro e não menos ou até mais importante que todos é o planejamento financeiro. Todas as pesquisas quando eu fiz antes de vir para a Itália, eu ouvia sempre a pessoa falando, muitas pessoas, olha, eu viajei, eu cheguei com dinheiro para passar um mês, né? Ah, eu fui com dinheiro para passar 2 meses. Gente, isso não rola. Isso não rola, é muito lindo, é muito fantasioso, é muita história de cinema, é muita história, né? Mas a realidade é outra. Você precisa ir para um outro país com um planejamento financeiro. Se você não quer ter decepções, frustrações, vá com um planejamento financeiro sólido. Quando eu digo um planejamento financeiro sólido, eu não estou dizendo, porque às vezes ninguém tem, logicamente, eu não tive e eu acredito que a grande maioria não tenha dinheiro para 2 anos, 3 anos, não é isso. Mas você precisa ter um planejamento financeiro no mínimo para 6 meses. É um tempo suficiente para que, se você for tirar a documentação do país, por exemplo, aqui não se pode trabalhar enquanto não se tem documentos. Então, obviamente, você não consegue ter trabalho, conseguir um trabalho antes de você ter os seus documentos, né? Devidamente reconhecidos, devidamente você está cadastrado aí no sistema italiano. E na maioria dos países funcionam assim. Então, para que você não tenha surpresas desagradáveis, vá com planejamento financeiro para no mínimo 6 meses. Então, vindo aqui para a Itália com planejamento de 6 meses já não daria muito certo, por exemplo, porque teve a pandemia, os processos todos atrasaram, né? Os processos estão ainda atrasados por conta da pandemia também, e aí tem outros processos internos do país, eleições que estão acontecendo agora em setembro, enfim. Então, se você não estiver este planejamento não estiver muito claro, não estiver, gente, planilhe mesmo, faça um trabalho. Se você não é bom em informática, não se preocupe, faça isso num caderno, né? Vamos voltar aí a algumas casas para a coisa do caderno, para escrever, para ver quais são valores. Hoje a gente sabe que, por exemplo, aqui na Europa é o euro, então a gente sabe que a moeda do euro está extremamente alta para nós brasileiros, então a conversão está muito alta. Então a gente precisa planejar muito bem, precisa pesquisar quais são os valores médios que eu vou gastar por mês.
Então, se eu vou precisar de 1.000 euros por mês, eu preciso ter aí tantos mil reais por mês para eu poder comprar essa moeda, né? Então, são várias e várias dicas de planejamento financeiro que são importantíssimas. Então, não saia do país com aquela ideia de que se você sai com 1 mês garantido, 2 meses garantido, tá tudo ok. Isso não existe. É muito lindo, mas isso você pode cair numa cilada tremenda. Tem gente que consegue sim emprego, tem muitas pessoas que vão para países, eu conheço pessoas, já conversei com muita gente que foram para países e que elas se deram muito bem. No primeiro mês, para não dizer na primeira semana, ela já estava até empregada. Mas isso não é uma realidade. Nós temos que trabalhar com fatos reais, ser realmente realista, não ser otimista de pensar, olha, eu vou conseguir um trabalho na primeira semana. Ótimo, pode ser que você consiga, mas também pode ser que você não consiga, que você vai conseguir um trabalho dali a 6 meses ou até mais. Então, que você faça, que você tome bastante cuidado neste planejamento financeiro. Isso é super importante. São dicas assim preciosas para você não se frustrar, para você não se dar mal nessa sua viagem. É uma mudança radical, né? Você pensar de sair do seu país para ir morar num novo país, com novas culturas, né? Com novos aprendizados, com novo idioma. Com tudo isso, então, financeiramente, você precisa pelo menos estar um pouco mais tranquilo, sabendo que você vai ter dinheiro para pagar o seu aluguel, as suas contas de consumo, comer, né? E ficar mais tranquilo. Então, essas são as 3 dicas aí, as 3 dicas mais importantes que eu daria hoje para qualquer pessoa que queira migrar do Brasil. Obrigado e até a próxima.